O Apocalipse revela que há uma hora de juízo. É o juízo final, o juízo de Deus. Para facilitar a nossa compreensão, vamos considerar primeiramente as ofertas ou sacrifícios que se realizavam no santuário do antigo Israel. O sacrifício contínuo beneficiava todo o povo. Um símbolo do sacrifício do Salvador. Era exatamente isso. As ofertas individuais para a remissão de pecados deviam ser com derramamento de sangue. Representavam a aceitação pessoal do Salvador. Os sacrifícios também poderiam ser diários ou anuais. O serviço diário realizado no átrio e no lugar santo. O serviço anual realizado no lugar santíssimo, por ocasião do encerramento do ano litúrgico, era o dia da expiação, o pagamento da culpa, símbolo do juízo. Durante o ano, se alguma pessoa desobedecesse à lei de Deus, logo que reconhecesse o seu pecado, trazia uma oferta, um cabrito sem defeito. Esse animal simbolizava o Redentor, o sacrifício que era oferecido para nossa salvação. Ao colocar sua mão sobre a cabeça do animal, o pecador simbolicamente estava transferindo seus pecados para a vítima inocente. Ao degolar o animal, o pecador reconhecia que o seu pecado levaria o Redentor ao sacrifício e ao derramamento de sangue inocente, e que esse derramamento de sangue o limparia de toda a culpa. A seguir, então, o sacerdote aspergia o sangue nas pontas do altar. Os pecados perdoados ficavam registrados no santuário. Essa cerimônia ajuda a compreender por que o Apocalipse e outras partes da Bíblia falam dos livros do registro lá nos céus. Agora, depois da acumulação dos pecados durante todo o ano, no encerramento do ano litúrgico, o sumo sacerdote realizava a expiação pelo santuário. Também fazia a expiação pelos sacerdotes e por toda a congregação. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. O dia da expiação era um dia solene, representava o juízo. Nesse dia, o sumo sacerdote sacrificava um bode e o oferecia em expiação. Expiação era pagamento da culpa. O sangue era recolhido num recipiente. Então o sumo sacerdote purificava o altar e todos os móveis do santuário, aspergindo sobre eles o sangue do bode. Com essa cerimônia, era purificado o santuário dos registros dos pecados, dos que confessavam suas culpas, dos sacerdotes que comiam a carne e, por último, do altar e do santuário, onde o sangue era derramado e aspergido. Era a única vez no ano em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Essa cerimônia apontava para a obra de Cristo no santuário celestial. A Bíblia diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. É o que Hebreus diz no capítulo 9, 23. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora, continua dizendo o autor de Hebreus, por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas coisas, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amigos, o ensino bíblico nos mostra que o juízo terá três fases. A primeira fase ocorrerá no céu e será anterior à segunda vinda de Cristo. O profeta Daniel viu em visão que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. A segunda fase do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, até os que estiverem vivos ao voltar
o Senhor. A terceira fase do juízo ocorrerá ao término do milênio. No ritual do santuário era ilustrado com o bode Azazel, o qual era abandonado no deserto para morrer. O bode Azazel não era sacrificado e não podia salvar ninguém. Diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquele bode não podia salvar ninguém. O bode Azazel representa Satanás durante o milênio. Ele estará desolado aqui na terra, ao final do milênio. Ele será destruído com todos os pecadores. Tendo, pois, diz a Bíblia, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Este é um convite maravilhoso. Nós não temos que ter medo do juízo. Sabe, os que têm medo do juízo são os culpados que sabem que serão condenados. Mas quando você está sendo processado e você sabe que se fará justiça com você, você aguarda o juízo com expectativa, porque nesse dia você será liberado. Então, aqueles que buscamos a Jesus, acreditamos em Jesus, queremos viver uma vida de comunhão diária com Jesus, temos que esperar o juízo com expectativa, porque esse dia será o fim de tudo. Estará esclarecido o caráter de Deus diante do universo. Estará garantida definitivamente nossa salvação. Seremos felizes nele. Acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da sua graça. Que Deus o abençoe.